Olá, pessoal, voltamos. Oi, vai falando aí sua equipe, o nome da sua igreja, para eu cumprimentar você. Pra gente dar um oi. Oi, oi, todo mundo. Que bom que você está aqui comigo pra gente conversar um pouquinho. Fala aí o nome da sua equipe de dança, o nome da sua igreja, pra gente conversar. Tudo bem comigo também, tô muito feliz. Aba Angels, São Marcos, Ieque, Igreja Restaurar Colombo, a Ana Paula tá com a gente. Quem mais? Quem mais? Ministério Emuná, Comunidade Ativa em Pinhais. Olha, já vai se tornando conhecido para nós. Tempo das Águias. Quem mais? Aba Angels. Dele, por ele, para ele. Igreja Restauração. Bênção de Deus. Vamos esperar mais alguns minutinhos. Boa noite, Priscila, Marlon, tá feliz, tá dando risada, que legal, que bênção. Maiara, Tamires, Gabi Aline, Aline. Vamos lá. Adriano Luca. Oi, gente. Bom, pra gente não gastar muito tempo, né? Eu queria começar orando com vocês, tá bom? Colocando esse tempo de live na presença de Deus. E vamos colocar o nosso coração à disposição do Espírito Santo para que ele tenha total acesso às nossas vidas. Você que está com a gente aqui pelo Instagram, pelo Facebook, quer ouvir um pouquinho mais sobre aquilo que nós entendemos como a dança dentro da igreja, a dança em forma, né, de adoração a Deus. Fico muito feliz pela tua presença aqui e vamos lá, amém? Senhor Deus, eu quero colocar essas pessoas diante do Senhor, eu quero colocar minha vida diante do Senhor e pedir, Senhor Deus, que nesse momento a tua vontade seja feita nessa live, ó Pai. Que esse meio de comunicação, ó Pai, seja uma bênção nas nossas vidas, que esteja nos conectando, Senhor Deus, em todos os lugares, com todas as equipes, ó Pai. Nosso coração está disponível, Senhor. Nosso coração está sensível, Senhor. Fala aos nossos ouvidos, nos dá, Senhor Deus, discernimento, nos dá sabedoria, ó Pai, para falar, Senhor Deus, daquilo que agrada o seu coração, Senhor Deus. Nós não queremos fazer a nossa vontade, nós queremos a sua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor seja prioridade nessa live. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Estou muito feliz. Fiquei muito feliz com a nossa primeira live. Foi uma experiência muito boa para mim, né? Para nossa equipe. Aprendemos, conversamos, né? Sobre o tema atual, que é o isolamento, né? Que é entender tudo aquilo que Deus está fazendo, né? Cada um ali com o seu coração disponível a Deus para entender, para compartilhar uma palavra. Foi maravilhoso. Fiquei muito feliz, né? Com a nossa primeira live. E não sabíamos, a gente não tem muito o costume de ficar programando muita coisa, né? Nós buscamos em Deus a vontade dele. E a vontade dele era que nós fizéssemos outra live. Deus falou comigo e enviou pessoas para confirmar isso. E eu falei, amém, Deus. E o que o Senhor quer que eu fale, né? E Deus me deu a oportunidade de conversar com uma pessoa e surgiu no meu coração esse desejo de falar um pouco sobre a dança, né?
Eu sempre coloco como prioridade a vontade de Deus, a presença de Deus, intimidade com Deus, né? E foi esse nosso primeiro tema, que acima de todas as coisas nós devemos falar da presença de Deus. Nós devemos falar da importância que nós temos como para Deus, que é o relacionamento com Deus, né? Jesus morreu na cruz para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Então, foi esse nosso primeiro tema da live. E hoje nós vamos falar um pouquinho o que nós entendemos, o exército que dança, o que nós temos como visão de adorar a Deus com a nossa dança, né? E eu quero compartilhar um pouco com vocês o que nós entendemos, quero ouvir também de vocês, vamos ter um tempo também de compartilhamento, né? E enfim, o que a gente mais ouve assim dentro das igrejas, né? O que é mais importante? Unção ou técnica? O que é mais importante? O que manifesta mais a Deus? Coreografia ou espontâneo? E eu peguei essas primeiras coisas porque, assim, a dança ela tem muitas ramificações, né? E ela tem muita coisa. E eu peguei essas duas partes, assim, que eu vejo que é um dos maiores comentários, né? E eu separei um tempo ontem, hoje, para escrever um pouco sobre isso, para trazer aqui o nosso entendimento, né, sobre isso. E uma das coisas, assim, que eu sempre coloco na balança é o tempo, sabe? Eu acredito que a maturidade, ela vem com o tempo, né? Coisas que eu pensava quando eu tinha 18, 20 anos, não são as mesmas coisas que eu penso agora, né? Hoje eu tenho 36, já passei por bastante coisa, já tenho uma maturidade, já decido as coisas e tenho opiniões diferentes, né? Algumas opiniões, elas se fortaleceram, outras mudaram. Porque a gente é acessível a mudanças, nós temos que ser acessível a mudanças, né? E muitas coisas assim que eu aprendi na caminhada, experiências que eu tive, foi formando a minha opinião sobre as coisas, foi testificando no meu coração. E nós temos que estar sempre com o coração disposto a Deus, com o nosso coração disposto a mudanças, né? E eu penso que antes de saber, né, o que eu devo fazer? Coreografia, dança, eu tenho que ter mais unção, mais técnica? Eu penso que primeiramente tem que ter verdade no que está sendo ministrado, né? Tem que ter verdade, tem que ter vida de Deus. A nossa dança, tanto na coreografia quanto no espontâneo, ela precisa falar, ela precisa ter vida, né? Durante muito tempo, só existia coreografia nas igrejas, né? Quando começou, não se ouvia falar em dança espontânea, né? Era grupos de coreografia. Pegava uma música, ensaiava, apresentava, né? E depois de um tempo surgiu a dança espontânea, né? Eu não sei com quanto tempo faz que já se comenta sobre a dança espontânea. Eu sei sobre a dança espontânea já tem uns 12 anos por aí, mas talvez tenha mais, né? Só que assim, tudo que vem com mudança, ele demora um tempo para as pessoas se adaptarem à mudança, até mesmo aceitarem a mudança, né? É um tempo, é um processo, porque toda mudança, ela gera um desconforto, né? E algumas pessoas têm dificuldade de aceitar o novo. Não que o antigo não vale mais, ele vale ainda, mas às vezes tem uma mudança, e a dança sofreu essa mudança de coreografia para dança espontânea durante um tempo. E eu entendo que tudo é um ciclo, né? E Deus ele é imutável, mas Deus ele se move de tempo em tempo, né? E dessa mesma forma a dança também se moveu, a dança também teve as suas mudanças, né? E a Bíblia também fala que há tempo para todas as coisas, em Eclesiastes, né? Então eu creio que independente da forma que a dança é ministrada, tanto na coreografia quanto no espontâneo, o que precisa é ter verdade, transmitir vida de Deus, né? Se tem vida de Deus, será uma ferramenta incrível e poderosa, tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Então, se tem vida de Deus, vai falar na coreografia, vai falar no espontâneo, né? Porque aí vem a chave. Não é sobre a dança, é sobre o ministro que dança. É uma vida na presença de Deus. Então não é sobre é sobre ser,
e não sobre fazer, né? Você precisa ser e não fazer. Antes de colocar alguém em guerra para guerrear dançando, para interceder dançando, essa pessoa tem uma vida de intercessor? Essa pessoa é um guerreiro? Ele tem uma vida disso, de guerreiro, de intercessor? É isso que nós temos que parar e analisar. Nós, como líderes, né, eu acredito que tem líderes aqui na live. Antes de você colocar a pessoa para fazer algo, você precisa conhecer a vida da pessoa e saber se ela é para ela fazer, né? Porque aí sim vai ter vida de Deus. Outra coisa também, nós falamos sobre adoração. Antes de ministrar adoração, nós precisamos ter uma vida de adorador. Nós aprendemos há muitos anos que a adoração é um estilo de vida. Então, às vezes, a gente quer ministrar adoração, mas nós não somos adorador do Deus vivo. Nós adoramos outras coisas. Eu até peguei o significado aqui. Antes da gente falar sobre alguma coisa, a gente precisa buscar o significado das coisas. Eu peguei como tema, né, o Salmo 150, que fala várias formas de adorar a Deus. E uma delas é através da dança, né? E nesse salmo ele fala sobre o louvor. Louvor significa celebração, manifestação honrosa, homenagem, demonstração de gratidão. Em hebraico significa elogio, elogiar a Deus, exaltá-lo, né? E significado de adoração significa amor excessivo, veneração, idolatria e paixão. Então, se você diz que você é um adorador do Deus vivo, você deve ter um amor excessivo por ele, uma veneração por ele, idolatrar ele e ser apaixonado por ele. Agora, se tem outra coisa na sua vida que tem esse lugar, então você não é um verdadeiro adorador. Porque nós somos criados para adorar. Deus não precisa da nossa adoração. Deus, ele é Deus. Mas nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Inclusive, eu já vi uma live do pastor Luiz Hermínio na hora do almoço e ele tocou nesse assunto sobre adoração. E você se torna tudo aquilo que você adora. Então, se você adorar o dinheiro, você vai ser avarento. Se você adorar materiais, então, coisas materiais, você precisa entender primeiro o que é ser um adorador para dizer que você adora a Deus, né? E nós precisamos da adoração, nós somos atraídos pela presença de Deus quando nós adoramos. Então, nós somos transformados e mudados quando nós adoramos. Então, nós precisamos adorar o Deus vivo para nos tornarmos aquilo que nós adoramos. Enfim, então essas questões que são importantes dentro de uma equipe que deseja ministrar. Ser antes de fazer. Líder, você precisa ver a sua equipe, assistir de perto para ver se ele é antes dele fazer. Antes de colocar ele para fazer algo, para ministrar algo, né? Se não tem a vida, é só uma ministração vazia, é só uma apresentação. Ou muitas vezes a pessoa escolhe estar lá para se desfazer o próprio ego. E ego é o inimigo, talvez o maior inimigo do artista, da pessoa que é usada nas artes, né? Porque é muito visível, inclusive a dança. A dança, para ela ministrar, para você exercer, você precisa aparecer. As pessoas precisam te ver. E é um perigo muito grande. Eu já trabalhei com crianças e as crianças, elas precisam aparecer. Vocês precisam ver. Quem já trabalhou com equipe de dança infantil sabe que desde criança o desejo dela é apresentar. É uma briga, talvez, até para aparecer quem vai estar primeiro, quem vai estar depois, quem vai estar à frente, quem vai fazer um solo, né? E os pais, às vezes, alimentam isso nos filhos. Perguntando para a líder, minha filha vai fazer qual parte? A minha filha pode ser isso, minha filha pode ser aquilo, porque o ego já está no homem. Então, a gente precisa cuidar com isso como ministro. Mas a gente não vai entrar nesse assunto. Se Deus der uma oportunidade, se for da vontade dele, um dia nós vamos falar de coisas que, né, realmente prejudicam uma equipe de dança, realmente prejudicam o coração do adorador. Mas enfim, esse é um outro assunto. Eu queria pegar de exemplo para vocês o Balé Magnificat, né? Que eu vou falar deles porque eles é quem a gente tem mais acesso, mais contato, né? E eles
eles assim são extremamente técnicos, profissionais. Mas a ministração coreográfica deles, o espetáculo que eles fazem, gente, quando eles abriram lá uma vez um workshop para nós, ou vigília, eles já ministraram algumas vezes com a gente, é uma presença de Deus que a gente, quando eu olhei lá, tava todo mundo chorando. A música, inclusive, que eles ministraram era uma música em inglês, mas a dança dele, quem não entendia inglês, entendeu tudo, porque a dança deles falou meu coração, falou as pessoas, tudo tinha vida de Deus, porque eu sei, eu acompanho e sei que eles buscam, antes do profissional, antes da técnica, a presença de Deus. Então eles ministram, eles dançam aquilo que realmente eles vivem. Então isso é incrível, não importa se é coreografia, se é espontâneo, desde que a pessoa seja um verdadeiro adorador. Que mais eu quero falar com vocês? Muitas pessoas falam que a técnica engessa o espírito, eu já ouvi isso. Tem duas coisas assim que eu percebo. Tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque quando nós falamos de adorar a Deus, nós temos que dar excelência em tudo que nós fazemos. E aí surge até, eu já ouvi falar, pastores falando que não gostam de espontâneo porque acham que fazem as coisas muito de qualquer jeito, porque não ensaiam, enfim. Então aí já tem um erro, porque nós na nossa igreja nós ministramos o espontâneo, mas nós ensaiamos. Inclusive os nossos ensaios é muito mais busca da presença de Deus do que realmente a prática em si. Então, tem pessoas que usam, eu danço espontâneo porque eu não gosto de técnica que engessa. Só que peraí, também temos que saber que a técnica é importante sim, porque você está buscando fazer algo com excelência. A técnica diz sobre excelência, sobre investimento. Então nós temos que investir sim nisso. Claro que a gente não pode ficar engessado na técnica, né? Que eu já também sei que a técnica acontece, tem pessoas que já falaram com a gente, porque a técnica é complicado, a técnica a gente engessa, a gente já até viu pessoas que realmente eram engessadas por causa da técnica, mas não era a dança, não era a técnica, era a vida da pessoa. Ela não estava transmitindo vida porque talvez a vida dela não tinha uma vida com Deus, não tinha uma presença de Deus. Então pode ser algo fantástico, extremamente ensaiado, cheio de técnica, ou não, ou no espontâneo, e também o espontâneo não transmitir vida, não transmitir nada. Então é isso que a gente tem que ficar, buscar, ter vida de Deus naquilo que a gente faz, com técnica ou sem técnica. Temos que usar tudo que temos, técnica ou não técnica. E eu cuido muito com isso, tá? Eu tenho uma preocupação com essa questão de técnica, porque eu já trabalhei com pessoas, eu já ajudei pessoas, já acompanhei pessoas que eram totalmente frustradas dentro de si, porque se sentiram diminuídas, porque foram julgadas de não ter técnica, né? Pessoas que tiveram pouco ou até nenhum contato com aula de dança, mas tinham disposição no coração, tinham a vontade de dançar, mas eram desprezadas porque não tinham técnica. Muitos até mesmo tiveram sonhos que foram mortos, tem sonhos enterrados dentro da dança, porque sofreram com essa questão de achar que Deus só usa aqueles que têm técnica, porque não tiveram, talvez, uma aula de balé, não iniciaram no balé, não iniciaram a dança com 7 anos, começaram mais tarde e não vão poder ser usados porque não tem técnica, né? Tem esse julgamento também. Aqueles que sabem muitas vezes não têm a humildade de ajudar aqueles que não sabem. Ou começaram tarde, né? E tiveram os seus sonhos mortos em seu coração. Até porque eu sempre digo que Deus escolhe tanto os improváveis e os desprezados, e também os prováveis com conhecimento. A gente não pode rotular e ditar o que Deus pode usar, o que Deus não pode usar, não cabe a nós. Nós não podemos julgar, sabe, dar esses julgamentos e dar oportunidade para opiniões. Quem somos nós para achar alguma coisa, sabe? Tem gente que dança no espontâneo que acha que Deus usa mais ele do que aquele que tem técnica. E tem aquele que tem técnica que acha que Deus usa mais ele do que aquele que não tem aula, que nunca fez. Sabe? Não é isso. Quem somos nós para dizer quem que Deus vai usar com técnica ou sem técnica? É Ele quem escolhe.
Deus, ele não cabe no nosso achismo humano. Jamais. Então, a minha primeira questão dessa história de técnica, não técnica, coreografia, espontâneo, é o seguinte: nós não podemos engessar e colocar Deus numa caixinha e ditar o que Deus usa e o que Deus não usa. Não é sobre a nossa opinião. Tem gente que já trabalhou comigo, que eu já vi, que não tinha técnica, às vezes tinha até problema em ritmo e coordenação motora. Mas tinha uma verdade na vida quando dançava. E é isso que nós temos que analisar. A pessoa, se ela se ela tem vida de Deus, se ela transmite a presença de Deus. Antes de qualquer coisa, com técnica ou não técnica, sabe? Existem pessoas que tiveram seus sonhos enterrados porque ouviram alguma palavra, se sentiram diminuídos porque não faziam balé, enfim, porque começou tarde, porque não tem um currículo. Será que se nós não temos um currículo, Deus não vai nos usar? São os dois lados. Como eu disse, para não engessarmos o Espírito Santo, né? Ele vai agir na nossa vida se ele tem um propósito para isso. Desde criança até ancião. Deus, ele sempre vai promover aquilo que ele tem propósito. Deus vai criar situações. Deus vai enviar os recursos. Por isso eu bato sempre na tecla: intimidade com Deus. Você precisa saber o que Deus quer de você, para saber aquilo que Deus vai fazer. E Deus faz, Deus abre caminho onde não existe, Deus abre porta onde não existe. Deus vai te dar a direção e Deus vai te levar dentro daquilo que Ele tem para você. O Espírito Santo não tem idade, ele age desde criança até um ancião. Aí tem gente que não dança mais porque acha que já tá na idade. Ah, não, eu não tenho mais. Eu já fiz uma idade que eu acho que não funciona mais. Gente, o Espírito Santo não tem idade, tá? Eu quero dizer pra você, agora, parar um pouquinho sobre aquilo que Deus colocou no meu coração pra eu falar hoje, pra gente colocar o nosso coração diante de Deus. Eu quero falar pra você que entrou na live, que não está mais no ministério de dança, que saiu da equipe, que às vezes saiu até da igreja, até dos caminhos do Senhor, porque recebeu alguma palavra e travou. E matou os sonhos dentro de você. Seja qual for o motivo. Às vezes porque se sentiu diminuído, se sentiu incapaz do lado de alguém que se achava super capaz, matou os seus sonhos. Por idade, pelo seu corpo, pelo seu peso. Tem gente que não dança porque tem vergonha de ser muito magro. Tem gente que não dança porque tem vergonha de ser mais gordinho, sabe? Porque acha que já passou da idade, ou até às vezes acha que é muito novo. E eu quero dizer para você, repreenda esses pensamentos de incapacidade da sua vida. Deus, ele te ama da maneira que você é e ele vai te usar da maneira que você é. Se um dia algum líder da igreja, algum pastor, algum irmão falou algo no seu coração que te feriu, que matou os seus sonhos, eu quero dizer para você, eu me coloco no lugar dessa pessoa que um dia matou os seus sonhos. Eu quero que você olhe para mim agora e que o Espírito Santo te leve nessa cena, nesse momento. E quero dizer para você, me perdoa. Eu peço perdão no lugar dessa pessoa, dessa liderança, desse irmão, que falou algo no seu coração e matou o sonho de Deus dentro de você. Em nome de Jesus, seja livre. Seja livre desses pensamentos de morte. Seja livre desse coração que endureceu. Eu sei o que eu tô falando pra você porque eu já passei por isso. Eu sei que eu precisei muito de cura por palavras que eu recebi. Então, em nome de Jesus, seja livre de todo pensamento, de todo momento, daquelas palavras que ficam lá no seu íntimo, aquelas palavras que ficam na sua mente, no seu coração, que trouxe para você frieza espiritual, porque você se achou indigno, você se achou incapaz, que matou os seus sonhos. E agora eu entro aí, ó, no vale de ossos secos.
E em nome de Jesus, eu declaro vida de Deus na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, ossos voltem a se juntar. Criem carne, criem nervos. Em nome de Jesus, eu declaro vida sobre você novamente. Se você está morto, eu digo para você agora, saia para fora. Em nome de Jesus. Toda palavra de morte que enterrou o seu ministério, que enterrou a sua dança, essa ferramenta que Deus deu a você, em nome de Jesus, receba a vida de Deus agora. Em nome de Jesus. Você é perfeita aos olhos do Pai. Você é perfeito aos olhos do Pai. Em nome de Jesus, receba a vida de Deus agora, onde você estiver. Eu repreendo e rejeito da sua mente agora toda palavra de morte. Em nome de Jesus. Se você que está agora ouvindo essa live e Deus tocou no seu coração sobre alguém que fez parte da sua equipe e você sabe que saiu porque ouviu alguma palavra de morte, essa pessoa enterrou os sonhos, abandonou o ministério, abandonou Jesus, abandonou a igreja por erros de alguém que falou algo. Coloca essa pessoa diante de Deus agora. Coloca essa pessoa diante de Deus. Não aceite a morte sobre a vida dela, sobre o ministério dela. Em nome de Jesus. Que nessa noite, depois que a gente acabar a live, apresenta essa pessoa diante de Deus, resgata ela de novo, através da sua oração. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, não podemos engessar o Espírito Santo dentro de uma coreografia e nem do espontâneo. Ele se move de todas as formas. Não é o que, é quem faz. Você não pode fazer sem ser. Se você tem algo na sua vida que você sabe que você precisa de um conserto, busca a sua liderança, mas não faça aquilo que você não é. Não vá ministrar. Líder, cuida dos seus liderados para que ele seja antes dele fazer. Se você quer mover na adoração, seja um verdadeiro adorador. Sabe, a misericórdia de Deus se renova todos os dias pela manhã. Sabe o que você precisa fazer? Dobrar o seu joelho e se arrepender. Nós estamos vivendo num tempo de arrependimento. Se você sabe que você adora outras coisas e não ao Deus vivo, é hora de se arrepender. Se você trocou a presença de Deus por tantas outras coisas, é momento de se arrepender e voltar ao curso. É fácil, é simples. Se há verdade no seu coração, se arrependa, peça perdão e volte. Em nome de Jesus. Você não pode fazer sem ser. Vamos incluir aqui ritmos também, né? Eu quero falar sobre ritmos. Danças urbanas, hip hop. A gente pega normalmente o balé porque é o que é mais usado. Mas tem outras áreas, outras modalidades, hip hop, sapateado, o que for. O diferencial é a vida do adorador, que precisa ser ao invés de fazer. Então não importa a forma que Deus te escolheu, qual ferramenta que Ele te deu, qual ritmo você vai atuar. Se você tem vida de Deus, você vai transmitir vida de Deus nisso. Nessa ferramenta que Deus te escolheu. Em Efésios 3 fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. Aí tem pessoas que querem ditar como Deus pode agir. Gente, você acha que na nossa cabeça nós vamos entender como Deus pode agir? E o que Ele pode escolher, a forma que Ele pode fazer? Nós não podemos. O Espírito Santo vai se manifestar da forma que Ele quiser. Ai, Senhor, Deus é maravilhoso. Ele se manifesta no ministro que está dançando em toda a sua trigonometria. Corpo, alma e espírito você tem que adorar a Deus. Não importa a forma, mas desde que seja verdade no seu coração. Entendo que Deus trabalha em cada equipe com um propósito. Dentro daquela equipe que esteja disponível e acessível a Deus. Então também tem esse muito erro dentro das equipes de dança, de achar que Deus, que é somente essa visão, que é somente essa forma, que é somente assim.
Cada equipe tem um chamado diante de Deus para ministrar. Alguns são na rua, alguns são ministrando em bairros da periferia, alguns são em praças. E ele está pregando a palavra de Deus através da dança. E precisa só estar disponível e acessível a Deus. Deus pode ampliar, ramificar os ministérios que têm essa busca diante de Deus. Conforme mais o seu ministério buscar, mais Deus vai manifestar, mais Deus vai ramificar, sabe? Não seja um ministério engessado, que sempre faz a mesma coisa. Busque diante de Deus e amplie os seus conhecimentos. Busque diante de Deus. Deus pode te usar de tantas formas, em tantos lugares. Deus, eu já até disse, acho que eu disse isso na live passada. Deus não precisa de nós para nada, mas Ele tem relacionamento com seus filhos e delega algumas funções. Você só vai saber o que Deus te delegou através de uma vida de intimidade com Deus. Sabe? Então, você só vai entender o chamado de Deus para o seu ministério, o que Deus quer fazer através da sua vida, se você tiver uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Ele vai te delegar funções. Eu quero também aqui abrir um parênteses, eu anotei algo para falar sobre honrar os primeiros. Sabe? Eu ouvi uma live também, não sei se foi uma live ou foi uma palavra do Alessandro Vilas Boas falando assim: nós, da nova geração, achamos que nós inventamos a roda. E não foi. Nós temos que honrar aqueles que abriram caminho antes de nós. Sabe? Teve pessoas que passaram por coisas que nós não passamos. Hoje, talvez, nós temos um lugar mais aberto, porque tem pessoas que abriram caminho para nós. Nós temos que honrá-los. Ser grato a todos que vieram antes de nós, que abriram caminho para nós. Quem iniciou a dança, os pioneiros, sofreram muito com tantos julgamentos, que a dança não é de Deus, dança não pode entrar dentro da igreja, né? Quem falava que dança podia entrar dentro da igreja é porque não entendia que a igreja somos nós. E em Salmos nos ensina a adorar a Deus dessa forma. Penso que este espírito crítico de Mical, né? Quem sabe a história de Davi dançando diante da arca sabe que Mical criticou, né? E esse espírito crítico de Mical assola até hoje dentro da igreja. Eu já ouvi cada coisa, gente. Falando mal, julgando, né? As equipes de dança, tirando sarro. Às vezes pessoas que a gente admira, pessoas que a gente tem como pessoas assim sábias dentro da igreja, falando coisas tão absurdas, sabe? Porque ainda infelizmente tem esse espírito de Mical crítico dentro da igreja, que criticou Davi sobre a forma que ele adorava a Deus. Eu vou contar um pouco do meu testemunho para vocês, tá? Eu já tive muito problema, já tive que passar por muita cura, até eu entender algumas coisas e até amadurecer alguns pensamentos. Todos achavam, né? Quem atua, na verdade, né, com a ferramenta dança, assim como eu, muitos entendem e querem defender a dança. Durante muito tempo, muitas pessoas entendiam que eu queria defender a dança. Até eu mesma me perdia nesses pensamentos. Mas, na verdade, o que eu queria defender era a ferramenta que Deus me chamou. Eu queria defender as palavras que Deus falava em particular comigo. Eu queria defender a forma que Deus escolheu para me usar dentro do reino de Deus. E essa ferramenta era a dança. Gente, como a dança sempre foi criticada na minha vida. E me vi em situações de acreditar nas palavras, nas direções, ou eu acreditava naquilo que Deus falava comigo. Eu pensava assim, será que a minha vida então é uma mentira? E todas essas palavras que eu recebi acerca de Deus usar essa ferramenta, esse caminho através da dança é mentira? E o que eu fazia? Eu entregava tudo diante de Deus. Eu ficava mal. Eu ficava muito mal. Eu sangrava, eu chorava muito. Mas eu sempre pedia sabedoria para Deus.
de como lidar com toda essa situação. E na maioria das vezes, 2 palavras o Senhor falava comigo: silêncio e sabedoria. Obediência. Na verdade, não é sabedoria, é obediência. A sabedoria me ensinava a ficar em silêncio e obedecer. Isso eu fui aprendendo com o tempo, com experiência, com maturidade. Por isso eu sempre digo, não adianta ter rebeldia, não adianta ter brigas, não precisa ficar defendendo a dança, sabe? O silêncio quer dizer que toda situação está nas mãos de Deus. Quando me feriam com palavras, e não entendiam muitas coisas, falava, você um dia vai envelhecer, e daí? O que vai ser a dança da sua vida? Você não vai mais dançar, você não vai mais poder usar isso. Mas eu falava, mas não é a dança. A dança é só um caminho. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas a ferramenta que Ele me deu foi a dança, o que eu posso fazer. Porque as pessoas achavam que Deus, ou você tinha que ser isso, ou ser aquilo, ou só é assim, ou só é assado. Porque a dança foi a mudança que eu falei lá no começo, né? A dança agregou. E a dança não veio para dividir. A dança veio para agregar, para ser mais uma ferramenta na mão de Deus. Na minha vida, Deus sempre usou a ferramenta dança. Por onde eu vou, aonde eu chego, Deus sempre coloca uma pessoa para vir falar comigo sobre a dança. Às vezes as pessoas nem me conhecem. A minha área de atuação dentro da dança é muito além de dançar. Todos os caminhos que foram abertos para mim até hoje foi através da dança. Inclusive hoje essa live, o caminho que abriu para eu estar aqui falando com você sobre a palavra de Deus é a dança. Mas ela é uma ferramenta na minha vida. Deus escolheu ela para me levar, para onde Ele quiser que eu vá, para ministrar onde Ele me levar. A dança é uma isca nas nossas vidas. Eu vejo muitas pessoas sendo iscadas pela dança. Ela vem com paixão pela dança. Ela vem porque ela se sente à vontade na dança. Só que a dança é só uma isca. Deus usou a dança para arriscar você. Iscou a minha vida também. E através da dança, Deus tem colocado muita gente, tem trazido muita gente. E eu fico muito feliz por isso. Deus deu algumas habilidades, Deus coloca algumas paixões dentro de nós e nos traz através dessas paixões. As equipes que participam de algo conosco, nas vigílias, nos ensaios, workshops, enfim, sabe que o que ensinamos em primeiro lugar, a nossa base sempre é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa primeira base. Ter intimidade com Deus, né? Nossos workshops, vigílias, o que a gente busca? Pessoas serem curadas, pessoas serem libertas, pessoas serem restauradas, pessoas saírem cheias do Espírito Santo de Deus. Através de quê? Da dança. A dança é só uma isca pra gente se achegar. Todo mundo que já participou de algo com a gente, enquanto não sai todo mundo carregado, a gente não para. Enquanto não sai pessoas curadas, transformadas, curas naturais, curas na alma, a gente não para, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Tem lugares que eu vou para ministrar e eu não danço. Eu vou para levar a palavra, para falar, para pregar. Então, a nossa prioridade nas equipes é essa. Quantas pessoas já passaram por nós? Às vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos, Deus, o que o Senhor pode deixar de bom em nós? Usa. E nós estamos lá para aconselhar, para ajudar, para às vezes resolver problema dentro de outra equipe. Eu sei porque a dança ela é um ciclo. E tudo que todo mundo passa, tudo que eu já passei, muita gente vai passar. Muita gente já passou, muita gente está enfrentando. Eu sei que tem muita líder que está assistindo aqui essa live que está extremamente cansada de liderar. Pessoas descomprometidas, pessoas que não levam a sério, pessoas que são oscilantes, hora estão bem, hora tá mal. Hora tá bem, hora tá mal, hora quer sair, hora quer ficar. E eu sei que tem liderados que tem muito problema com o líder. Então nós somos usados para isso, para ir até os ministérios e vamos aqui, vamos sentar, vamos ser igreja, vamos conversar sobre o assunto. Porque nós já passamos por isso. Então nós estamos aqui para aconselhar, para ajudar,
para libertar, para curar, para restaurar os relacionamentos entre os ministérios. Foi por isso que lá na primeira live eu disse, nós temos duas bases. A primeira é buscar Deus acima de todas as coisas. Ele é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós estamos sempre à disposição de consertar os ministérios, arrumar a bagunça, a gente gosta disso. Vamos sentar, vamos conversar, vamos pedir perdão. É isso que a gente faz, porque foi para isso que Deus nos chamou. Ai, Deus é maravilhoso. Deixa eu continuar aqui. A minha função dentro da dança, eu descobri isso com o pastor Charles, hoje na Lagoinha, né? Desde que a gente foi pra Lagoinha. A minha função dentro da dança é o pastoreio. E eu falava, ele começou a andar com a gente, a participar, a ver, e um dia ele me viu, me chamou no canto e falou assim, Rose, você é pastora. Eu falei, não sou não. Ele falou, é sim. Eu falei, não sou pastor. Ele falou, é. E aonde ele me vê, ele fala. Porque ele acompanha a minha vida. Ele e o pastor Luciano acompanham de perto o nosso ministério. Eu sou muito grata pela vida deles. Ele falou assim, Rose, tudo que você faz dentro da dança, que você mais é apaixonada é para cuidar das pessoas. Você é apaixonada em aconselhar. Você é apaixonada em se envolver na vida da pessoa. E a palavra diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E você tem pessoas que são cuidadas e se sentem cuidadas por você. Pessoas, hoje eu tenho na minha equipe, se eu não me engano, 9 ou 10 que eu cuido. Entrou mais uma esses dias, então eu tenho 10. 11? 11, a Fábio tá me lembrando aqui. Eu tenho 11 meninas que eu cuido. Se Deus me deu essas 11, eu sou extremamente apaixonada por elas. Se um dia Deus me der uma multidão, eu vou cuidar da multidão dentro da capacidade que Deus me dá. Mas eu sou apaixonada por essas meninas, eu sou apaixonada pela família delas. E o pastor Charles, eu comecei a aceitar um pouco mais isso. Então tem muita gente que me chama de pastora, porque ele me apresenta como pastora. Mas ele disse que não é sobre um título, é sobre uma função. Como eu falei para vocês no começo. Não é sobre ser e não sobre fazer. Ele disse, você está em você. Você gosta disso. Eu amo cuidar das pessoas, eu amo me relacionar, eu amo discipular, eu amo aconselhar, eu amo cuidar da família inteira se necessário. E foi isso que Deus me deu. Deus me ensinou a cuidar de uma equipe de dança como um discipulado. A gente não marca a hora. Nós não precisamos marcar a hora para nos ver, porque nós estamos sempre juntas dentro da minha equipe. Nós vivemos família dentro da minha equipe. E é isso que eu sempre ensino os ministérios, a viver família. Eu ensino os ministérios, as líderes a acompanhar de perto. Eu já passei por igrejas que eu não podia acompanhar de perto, porque o pastor não me via nessa função de pastoreio. E isso me feria muito. Porque eu pensava, como que eu vou cuidar? Como que eu vou se eu não estiver próxima? Se eu não estiver junto? Se ela passar por um problema? Gente, eu largo tudo o que eu tô fazendo. Se alguém me liga, me manda uma mensagem, tá passando por um problema, eu posso estar fazendo o que for, meu marido fica louco. Hoje eu sou um pouco mais contida nisso. Ele tá assistindo a live, ele sabe que é verdade. Porque eu pegava e saía, eu tava trabalhando, saía, ia pro quarto, ia chorar junto, ia aconselhar. Rosa, eu vou fazer isso. Não vai fazer. Vamos lá, vamos orar, vamos junto. Eu ia lá e vamos orar e não vai fazer nada. E sabe, se for de madrugada, se for de dia, eu gosto de estar me relacionando. Eu gosto de aconselhar. Nem sempre eu vou ter todas as palavras, nem sempre eu vou saber o que fazer. Mas eu tenho a disposição no meu coração de fazer. Então é isso que eu amo fazer. É isso que eu gosto de fazer. Quem anda comigo sabe. E tem os processos em tudo isso. Quando Deus me revelou que eu ia ter tudo isso dentro da dança, quando Deus começou a me entregar palavras, eu estava grávida do meu filho, do Luiz, que hoje tem 12 anos, quase 13, Senhor amado. E Deus falou assim, olha, eu tô te dando um filho e eu vou te dar uma visão ministerial, vou te dar um ministério para você cuidar, e você vai cuidar desse ministério igual você vai cuidar do seu filho, para você entender o que é amor. E ele falou, vai ter momentos que ele vai ser só no leite, vai ser momentos que ele vai comer comida mais sólida, vai ter momentos que seu filho vai acordar de noite com medo, vai ter momentos que você vai ter que limpar.
e ele vai crescer. E foi assim que Deus me deu a equipe de dança para eu cuidar, desde lá do começo. Por isso que eu disse que a gente vai recebendo palavras. Teve um momento que falaram para mim que não era para fazer isso, não era para me cuidar assim. Eu pensava, mas Deus falou que era para fazer, então era muito difícil para mim. Mas no momento certo, na hora certa, Deus me deu tudo, tudo. O que eu vivo hoje é algo que eu plantei em lágrimas muitos anos. Só Deus sabe o quanto eu já chorei por causa dessa equipe, por causa desse chamado, por causa desse propósito. Eu sempre falo que eu tenho muito medo de ser lançado ou fazer algo que Deus não me chamou para fazer. Mas eu quero alcançar, eu quero conquistar aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu quero chegar diante de Deus e falar, Deus, aqui, ó. Eu multipliquei, eu fiz, eu ensinei, eu levei a sério aquilo que o Senhor me deu. Porque foi essa visão que Deus me deu de discipular, de ser família, de ser igreja, de viver isso de verdade. Sabe? De me relacionar de verdade. De não precisar marcar horário. Tem umas coisas que a gente mais faz dentro da equipe é se relacionar. Tem muita gente que manda mensagem e fala, meu Deus, eu acho tão lindo essa comunhão que vocês têm. E a gente gosta de estar junto, dormir junto, passear junto, almoçar junto, passar virada de ano junto, porque nós somos uma família. Eu nunca gostei de, Ministério de Dança, vai, ensaia e vai embora. E eu sempre falo isso para as pessoas que nos procuram, para que a gente tem contato. Não faça isso. Se relacione, crie um relacionamento. Crie um relacionamento com a sua equipe, conheça a sua equipe, sabe? E eu falo para as meninas que elas precisam se conhecer, de simplesmente uma encontrar com a outra, se olhar e saber quem tá com problema, quem não tá. Talvez eu não vou ver, talvez eu não vou ter essa proximidade, mas alguém da minha equipe vai. Então, às vezes a gente olha, eu sei que entre elas, uma ora pela outra, uma faz videoconferência com a outra, e ora, e vai pra madrugada, porque isso está em nós. Esse é meu DNA, esse é o DNA que Deus ensinou. E elas têm esse DNA de uma cuidar da outra, cuidar da família da outra, pagar o preço pela outra. A minha equipe, uma jejua pela outra, tá com problema, jejua, sabe? E enfrenta junto, acorda de madrugada junto, porque nós entendemos que nós somos uma família e nós precisamos nos relacionar. Esse é o verdadeiro discipulado. Amém? Ai, Deus é lindo. Deixa eu achar aqui onde eu parei. Então, né, é o que eu sempre falo para as equipes, exercer esse discipulado genuíno da Bíblia, né? Por isso que temos que estar atentos à vontade de Deus para nós. Para só fazer aquilo que realmente for a vontade de Deus. Porque acredito que pior coisa é ter sucesso em algo que não era propósito de Deus. Esse é o meu maior medo. Ter sucesso naquilo que não estava dentro da vontade de Deus para minha vida. O meu maior medo, eu digo que não é medo nem covardia, é temor de fazer algo que não é da vontade de Deus para mim. E eu sempre peço sinais para Deus, eu peço que Deus fale comigo, eu peço que Deus revele em sonho, fale comigo depois, confirme através de uma profecia, através de um irmão, através de um hino, através de uma palavra, para eu entender qual é a vontade de Deus para mim, para o meu ministério, para minha equipe. E enfim, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 10 minutos eu tenho. Gente, eu não quero me delongar. Foi muito gostosa a nossa primeira live, né? De passar lá 3 horas. Quem não teve na primeira live, a gente teve 3 lives seguidas. Mas eu quero. Hoje Deus falou comigo e eu precisava focar nisso, sabe? De uma palavra sobre a dança em si, sobre o que é dança, sobre a dança não ser a sua prioridade. A dança é só uma ferramenta para as nossas vidas. Como eu disse, você não pode idolatrar, você tem que idolatrar só o Deus vivo, nada além disso. Então, por isso que na primeira live eu falei sobre Deus ser a sua prioridade. Deus não tem que ser o primeiro da lista, porque ele pode ser que ele vire o segundo. Que Deus seja sua lista toda, sabe? Não seja o primeiro, porque se qualquer situação acontece, Jesus já vira o segundo ou vira o último, né? Mas que ele seja realmente a sua lista. Que ele não seja o tanto faz, mas que ele seja o único. Que ele seja
a prioridade sempre. E hoje eu queria focar em falar um pouco mais sobre as formas de ministrar, né, na dança. Entenda, não coloque Deus numa caixinha. Não coloque o Espírito Santo de Deus de que forma ele pode ou não pode se manifestar. Não leve as pessoas. Eu uso um exemplo também nos nossos workshops, que nós não podemos levar alguém no lugar que nós nunca estivemos. A gente tem que ter autoridade para falar sobre algo. Que nem, vamos supor, eu uso isso de exemplo, quem já teve no workshop vai saber. É diferente eu ensinar, eu já fui em Guarda do Embaú, achei lindo, maravilhoso. Mas eu conheci a Guarda do Embaú pela internet, pelos vídeos, pelo Google. Mas quando eu fui lá, agora quem for, eu posso falar, olha, eu sei o que é, qual é o lugar bom de ir, qual é o lugar, como fazer para chegar em tal trilha, como fazer, o que é mais legal lá, eu fui lá. Então você só pode levar alguém em algum lugar que você já esteve. E é a mesma coisa na dança. Você só pode levar alguém no lugar que você já esteve. Seja, não faça. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Eu espero que dessa forma simples que Deus me deu de conversar, de falar, de ministrar, possa ter alcançado algo no seu coração, na sua equipe. Talvez tudo que eu falei aqui não teve novidade nenhuma para você. Amém? Eu fico feliz da mesma forma. Se trouxe algo de bom no seu coração para você usar na sua equipe, na sua vida, amém, glória a Deus. Fico muito feliz. Recebi alguns testemunhos da primeira live. Eu até peço desculpa na primeira live que a gente estava ali nervoso, né, com a primeira vez. E tivemos alguns erros, algumas coisas, me desculpe se teve, se nessa também, né, teve algo de errado, né, algo que aconteceu, enfim, eu peço desculpas da mesma forma que nós estamos aprendendo e nós queremos aprender muito. Gente, nós temos um grupo no WhatsApp do Exército que Dança, tá? E nesse grupo do WhatsApp tem um link da nossa página no Facebook, se você quiser fazer parte. O que acontece? Nesse grupo nós temos um pouco mais de relacionamento ali com as pessoas. Nesse grupo que eu vou conhecendo as equipes. Não é um grupo de ficar passando mensagem, bom dia, boa noite, tá? É um grupo que nós usamos para nos conectar como ministério, tá? Os ministérios lá divulgam o que eles vão ter na igreja deles, para todo mundo ir, para investir, né, na equipe, e enfim. E nós lá temos, o pessoal de lá tem um pouquinho mais de informação, né, porque às vezes a gente divulga primeiro lá no grupo, depois alguns dias a gente divulga nas redes sociais. Tem um pouco mais de acesso, né, nesse grupo. Tem o meu WhatsApp lá também, quem quiser falar comigo nesse grupo, e enfim. Lá é um espaço para a gente ter conexão entre as igrejas, né? Até quando eu vou fazer a vigília, quando eu sempre faço uma vigília com abertura de pelo menos 1 hora de ministração das outras igrejas, para a gente ver o que está acontecendo, o que aquela igreja tem para falar para nós. Então, normalmente tem umas 10 equipes que fazem a abertura da vigília com apresentação de dança das suas equipes, enfim, é algo maravilhoso. Então, se você quiser entrar nesse grupo, tem um link lá no Facebook. E o que acontece? Como eu disse, tem algumas prioridades esse grupo. Eu coloquei ontem lá no grupo que quem compartilhasse, né, o post da live de hoje ia concorrer a um sorteio. Olha como é bom estar nesse grupo. E nesse sorteio vai ganhar uma camiseta do Exército que Dança. Nós fazemos camiseta do Exército que Dança, né? Temos vários modelinhos. Mas tem um modelinho que está em produção, que vai ficar pronto para a nossa vigília. Quando que vai ser? Só Deus sabe. A hora que Deus esterilizar esse vírus aí, e enfim, quando tudo voltar ao normal, nós vamos fazer a nossa vigília da dança que estava programada, que não teve, final de março. Então, tem uma camiseta exclusiva sendo preparada, produzida, na nossa... tá sendo produzida, nós não temos ela ainda. Mas essa pessoa vai ganhar uma camiseta na vigília. Já vai garantir a sua camiseta na vigília, tá? Então, qual que era o procedimento? Compartilhar, printar e mandar no WhatsApp do Exército que Dança.
tá? Nós temos um WhatsApp do Exército que Dança, tá lá no grupo também. E quem mandou, recebeu um número, tá? A Fábio mandou lá pra pessoa um número pra concorrer a essa camiseta. Então já vai chegar na vigília, na próxima vigília, já vai chegar ganhando presente, que nós amamos presentear. Todo mundo sabe que a gente faz muito sorteio nas vigílias, né? E nós vamos entregar essa camiseta lá no dia da vigília, tá? Então não temos ela aqui, ela está em produção e vai ser entregue na vigília, tá? Então vamos lá pro sorteio de quem fez os procedimentos, tá? A Fábio já preparou aqui o copinho com todos os números. Tem o nome aqui de todo mundo. Tem o nome aqui de todo mundo. Tá? Nós somos crentes, nós não mentimos, então a verdade está aqui, está em todos os números aqui. E vamos lá. E também a pessoa tem que estar na live, tá? Se não tiver na live, nós vamos sortear um próximo número. Vamos lá. Ó, peguei um número. Número 10. A Priscila Kinsler. A Pri, a que ganhou o leque da outra vez. Ah, eu não acredito. Priscila, você tá aí? A Pri tá. Você é o número 10. Vamos ver. Vamos ver se a Priscila vai se manifestar. Essa Priscila, a Fábio acabou de me falar que na vigília passada ela ganhou um leque. Aquele leque que nós usamos de fogo. No workshop. No workshop? Ela ganhou no workshop e agora, no workshop e ela acabou de ganhar a nova camiseta exclusiva do Exército que Dança. Pensa numa pessoa que ora. Glória a Deus, Priscila, tua camiseta já está garantida, tá bom? Ganhou de novo, olha só. Que menina, tá aqui, ó. Falou que tô aqui, viu só? Já ganhou o leque, agora ganha uma camiseta exclusiva da dança. Glória a Deus. Quantos minutos temos mais? Acho que uns 2 só. Como a gente gosta de dar presente, a gente vai sortear. Tem bastante copo ainda, né? Copo do Exército que Dança, tá? Também vamos entregar na vigília, tá bom? Porque agora a gente não pode se reunir, a gente não tá saindo. Tô lendo ali alguns comentários. Ó, 2 copos, tá? Do pessoal, vamos ver. Número 13. Quem é, Fábio? 13, Poliana Sampaio. Poliana Sampaio, você está na live? Seu número é o 13. Isso, Meu Deus, ainda. Número 13, Poliana Sampaio. Politone? Será que é ela? É ela mesmo, Politone. Né? Acabou de falar isso. Ei, ganhou um copo do Exército que Dança. Gente, a gente tem ainda camiseta P e M, né, Fábio? P e M dessa aqui, preta e cinza, das antigas, tá? Eu não tenho número maior que isso, que já acabou. Então, eu vou sortear uma camiseta dessas das antigas, tá? Só que assim, não tem número G e GG. Então, se você ganhar e você não servir pra você, você vai presentear alguém, tá bom? 28 minutos restantes. Sim. O número 1. Danila Martins. Danila Martins, você ganhou uma camiseta dessas das antigas. Entre em contato com a Fábio, vocês que ganharam. E daí na vigília a gente vai passar pra vocês os presentes, tá bom? Beijo, obrigado por ficar com a gente. Tchau, vai cair 2 segundos. Caiu do Instagram. Gente do Facebook também. Beijo, obrigado por ficar com a gente, tá bom?